Então, começamos aqui, fechar o dia, são 6 e pouquinho agora, a gente estava batendo um papo aqui antes. Então, vamos ver como é que fecha o dia. Hoje foi dia de ata do Fed e fala do Jerome Powell. Então, essa volatilidade que a gente está vendo aqui no SP500 foi por conta disso. Antes da gente falar do gráfico, vou mostrar aqui alguns tweets que o pessoal foi postando durante a fala do Powell, e foi onde eu fui acompanhando as headlines, né? Eu separei só alguns, enquanto ele foi falando, o pessoal foi postando. Ele falou sobre diversas coisas, falou que o Federal Reserve não tem a capacidade de acabar com a desigualdade, aí mais um monte de coisa, enfim, foi uma entrevista bem ruim, assim, como que eu posso dizer? Apertaram o cara e ele peidou, é isso. Apertaram e ele peidou, como já aconteceu outras vezes, só que parece que dessa vez foi bem feio, porque o suor frio estava escorrendo na cara dele. Então, esse primeiro tweet do FX Head, que é um dos caras que postam notícia em tempo real, principalmente americano, né? Que quando perguntado sobre a questão da bolha nos mercados, né, no stock market, ele sai pela tangente, ele não responde. O outro ponto é que ele disse que o futuro da economia é extremamente incerto. Ou seja, o presidente do Banco Central americano, que deveria ser o cara que está dando drive para o mundo, está dando incerteza. Ele que deveria ser o porto seguro está dando incerteza. E o último do Zero Hedge, que é um dos mais famosos aí do mundo em relação à notícia em tempo real e notícia fora da grande mídia. Inclusive, quem não segue, segue o Zero Hedge. Ele teve a conta suspensa, mas a conta principal já voltou. Inclusive, a conta suspensa dele foi pelo Twitter, quando ele notificou lá em janeiro sobre o médico, o primeiro médico que denunciou sobre o coronavírus e falou que ia virar uma pandemia. O médico chinês sumiu, o Zero Hedge postou isso e teve a conta derrubada. Depois de um tempo ele conseguiu reaver a conta, mas foi esse o motivo. Então, ele considera que esta foi a pior conferência do Powell. E eu boto fé pelos headlines que eu vi, as falas dele foi muito ruim mesmo. Bom, então vamos lá. Como é dia de Federal Reserve, como é dia de ata, a tendência é que o mercado dê uma lateralizada até as 3 da tarde, para daí ele dar o drive de acordo com a ata e de acordo com a fala do presidente, que é o Powell. Ele até sobe aqui durante ele ativa um ombro, cabeça, ombro no início do dia, vai no alvo aqui, compre o terceiro alvo, segundo, terceiro alvo, deixa eu só puxar aqui, seria aqui, e puxando a sombrinha foi o terceiro alvo, certo? Essa sombrinha aqui é o terceiro alvo. Depois ele corrige, arma uma possibilidade ali de um pivô de alta e volta tudo dando uma lateralização. Então, quando sai a ata do Fed, próximo ali às 15 horas, como o mercado já esperava que a taxa de juros fosse mantida entre 0 e 0,25, que foi o que aconteceu, o mercado sobe porque era essa a expectativa e o Federal Reserve cumpre a expectativa do mercado. Então o mercado gosta, sobe, e logo depois vem as falas do Powell e o mercado vem descendo ladeira abaixo, parou no primeiro alvo desse espelhamento grandão aqui. No diário, que é o que interessa aqui pra gente monitorar possíveis quedas mais bruscas do SP500, deixa eu ver aqui, esse aqui que está com estudo melhor. Ele fez um candle abaixo da M20, abaixo da linha de tendência, um candle vendedor, mas ainda não perdeu essa linha de suporte na M50 para vir testar essa região de topos aqui. Então, nada ainda concreto, mas a LTA que foi rompida foi testada agora por baixo de forma convincente e deixando um candlezinho de venda com uma sombra até interessante aqui.
A gente, se fosse um intraday, a gente estaria vendo um micro martelinho, né? Mas martelinho por martelinho, todo mundo morre sem dedo, né? Então não vamos levar muito em consideração isso daí não. O restante do mercado com pouca volatilidade, né? Foi e voltou. Nasdaq fechou com uma leve queda, toda a tecnologia em queda, a gente vem vendo ela em quedas essas semanas, né, devido à grande alta, e a gente viu que os contratos, que a posição dos investidores em contratos semana passada mudou para venda, né? Então é natural que a gente tenha mais algumas correções. Esse movimento da Nasdaq aqui, ela parece muito com uma consolidação, uma lateralização para continuar caindo, tá? Eu acho que no TradingView aqui eu não consigo colocar um OBV, mas parece bastante que é uma distribuição, um movimentozinho de distribuição para depois romper e buscar alvos. Bom, vamos lá para o nosso querido dólar e índice. Deixa eu puxar esse fibo para cá, que eu já uso ele e mostro onde seriam as entradas, certo? O dólar abre dando aqui a impressão de um pivô de baixa, porém ele foi cumprir só um alvo de um estudo semanal. Eu não marquei ele no gráfico aqui, mas no Morning Call do Ogro hoje eles falaram sobre esse alvo, que é justamente onde ele faz essa mínima e começa a corrigir. E se não me engano, deixa eu ver aqui, 15, a mínima de hoje, 60, mínima do início do dia. Próximo aqui ao fundo de ontem também, tá? Então ele vem em busca dessa região, dá um puta de um candle de alta e logo em seguida dá um outro candle que rompe a máxima do dia. Aqui a gente tem uma possibilidade de entrada espelhando o movimento de queda para cima, correto? Espelhando esse movimento aqui para cima. Qual que é o porém nessa compra aqui? O stop está aqui embaixo. Então, é uma compra aqui com stop de 15 pontos. Bem arriscado, um candle com bastante sombra embaixo. Então, é muito mais a critério. Pois bem, caso o stop não tivesse técnico, esse candle teria estopado, que foi o candle de abertura um pouco antes do mercado à vista, às 9h50. E esse candle ativa uma outra compra também bem ruim, que você teria que usar o stop técnico lá embaixo, para não ser violinado, 16, 17 pontos. E os alvos do espelhamento era justamente aqui logo em cima dessa barra e aqui na M50. Caso a gente considerasse tudo isso daqui como um pivô, isso daqui foi uma correção, foi um pullback, e daria a possibilidade de compra aqui também para buscar o segundo alvo, junto com a 200 mais 10 pontos, com stop de 10, 11 pontos. Tá? Então esse primeiro movimento aqui da parte da manhã, bem complicadinho de pegar, bastante volatilidade, e os candles já indo praticamente no alvo, que dificulta bastante para a gente. Certo? Então aqui a gente puxa para cá, certo? Como o movimento lateraliza nessa região e a gente tem a 200, a gente puxa o fio para cá. Após ele atingir os alvos, a gente pode até puxar aqui embaixo, tá? Que aí dá alvo aqui com esta mínima, não, é com essa aqui mesmo. É isso mesmo. E ele faz essa cunha, essa lateralização aqui em topo, em cima, embaixo da 50, embaixo da 200, e quando ele rompe essa LTA, ele ativa a primeira venda, depois ele ativa um gift aqui, e ele segue reto, dá mais um gift lá no fundo, dá outra possibilidade aqui. A entrada com candle fechado seria só no start, tá? Ou aqui, caso quisesse colocar um stop maior. Aqui seria a ordem na pedra, aqui também seria a ordem na pedra. E o alvo dessa queda, a gente projetaria este último fundo,
E o último topo, ele daria o alvo de 100% aqui. E caso a gente projetasse esse outro fundo aqui, foi exatamente a mínima, o primeiro alvo. E aqui foi um pullback, certo? A partir daqui, ele bate, começa a corrigir, sente o topo, cai. Essa queda aqui, depois ele cair desse tanto, é como eu sempre falo, é muito mais fácil esse movimento aqui virar um pivô de alta do que um novo pivô de baixa gigantesco, certo? Ainda mais que a gente teria a fala do Powell logo mais. E aí é isso que ele faz, ele forma um pivôzinho de alta aqui e vai lá cumprir o primeiro alvo, certo? Vai lá, cumpre o primeiro alvo, faz pullback, começa a subir. No que ele começa a subir, já são 14h55, o mercado começa a vender com a ata do Fed, que é natural, já que a expectativa do mercado foi cumprida. E ele deixa essa sombra gigante, depois faz um candle verde e um candle vermelho. Nesse candle vermelho aqui, a gente tem a possibilidade de venda a partir desse alvo aqui. A gente considera que isso daqui bateu no primeiro alvo e que ele vai buscar o segundo ou o último alvo. Então a gente tem uma venda aqui. A condução, caso feita no barra-barra, dependendo de como seria feito, teria dado saída aqui, né, nesse candle, mas se tivesse feito uma gestão um pouco mais tranquila aqui, considerando que as médias ainda estavam um pouco afastadas, daria para pegar aqui até o último alvo, que foram 25, 26 pontos, certo? Ou espelhar essa sombra para baixo, também dá alvo no mesmo ponto. E aí ele lateraliza, ele entra numa correção bem bagunçada aqui, que a gente não tem mais nada, pois ele já andou bastante para os dois lados. Deu a possibilidade de compra aqui no início do dia, deu a possibilidade de venda, que esse aqui sim foi o trade do dia, e deu a possibilidade de venda aqui também depois da fala depois da ata do Fed, certo? E o índice, ele está em amarelo aqui porque eu marquei toda essa região dos 60 minutos aqui com uma grande consolidação, porque tem 2 dias que ele não sai dessa margem de preço. E a gente viu ele batendo, formou um triângulo ontem, formou outra figura hoje no meio do pregão, não tem um pivô claro nos 60 minutos. Então toda essa zona aqui eu marquei com uma consolidação e ele segurou exatamente nas mínimas aqui do candle preto. Vamos ver se ele arma um pivô aí amanhã ou depois. Bom, o índice ele abre numa espécie de canal de baixa, porém ele arma um pivôzinho aqui. Se a gente pega a máxima do dia e aqui onde ele corrigiu, a gente considera isso daqui uma perna de baixa, correção. Aqui foi a entrada antecipada na venda e aqui foi a entrada já um pouco mais confirmada, porém em cima da 200. O preço passa, rompe a 200 e vai direto até o último alvo. Se a gente puxar o FIBA aqui até a pontinha, a gente vai ver que ele pega aqui o fechamento desse candle também como mínima. Então a gente teria um fractal duplo trabalhando aqui. Mas nessa venda, as entradas possíveis seriam aqui e seriam nessa barra vermelha aqui também. Na barra preta, ela estaria em cima da 200, bateu uma vez, voltou, foi lá, buscou média e aí cai de novo. Nessa daqui a gente conseguiria vender porque a gente já tinha noção do pivô. E se a gente projeta isso daqui, ó, considera essa barra uma correção, a gente teria alvo na mesma região, tá? E aqui a gente poderia ter considerar essa parte aqui um pullback, que ele fechou na primeira retração. Nessa barra aqui a gente já não tem venda, porque o movimento já está muito esticado, ele já andou 800 pontos, então a gente precisa de uma correção. Ele bate no último alvo aqui e começa a corrigir, tenta romper a 200, volta para dentro, arma um pivô de alta, sobe, não rompe topo, não ativa o pivô, então aqui a gente não tem nada. Ele volta, cai, depois sobe
E aqui no final do dia, por conta da queda do SP500, a gente vai ter o terceiro trade do dia, que a gente poderia ter feito ele nessa barra, considerando a correlação com o SP500, tá? Considerando a correlação com o SP500, e a gente poderia ter uma outra venda aqui, considerando esse Candle Gift, uma correção aqui na 200, e que ele passa por ali e rompe, e uma entrada extremamente atrasada no outro Gift aqui, tá? Mas aqui já era bem ruim o stop de 200 pontos para um alvo de 250. O alvo seria o espelhamento dessa perna para baixo, pegar essa sombra menor e pegar essa última aqui também, tá? Então, vou pegar aqui, que foi onde esses candles fizeram mínimas, e aqui consideraria o rompimento. No fechamento dessa barra, considerando esse pivô, não sei se valeria a pena, porque o stop ia ficar aqui em cima, ia ficar 300 pontos para 200 de alvo. Então, não sei se valeria a pena. Mas essas três entradas aqui ainda compensaria, né? Uma entrada aqui para buscar 300 pontos com stop de 200. Ainda vale a pena. Ele vai lá, bate nessa região de consolidação, bate no primeiro alvo e encerra o dia, certo? Então, um dia que não foi tão claro de ver os movimentos, o preço andou bem, o índice principalmente na venda, o dólar nas duas pontas, na compra e na venda, mas a gente tinha que ficar bem atento, bem atento mesmo a palavra, para poder fazer os trades na hora certa, porque ele deu muito sinal falso, deu muito movimento que parecia que era uma coisa, mas na realidade era outra. Então, esses foram os trades mais técnicos, vamos dizer assim, que teriam uma taxa de acerto bacana. Beleza? É isso. Falou e... Ah, não, pera, falou não. Vamos ver como é que fecha o Ibov aqui, rapidinho, antes da gente encerrar. Bom, ó, fecha, deixa eu dar um zoom. Ele fechou exatamente na mínima de ontem, é isso, o Ibov? Mínima 96,646. Mínima mínima 96,663. É um pouquinho acima da mínima de ontem, mas confirmando a tendência de baixa, né? Confirmando ali ou um pullback nesse canal cinza, ou o toque na linha de retorno do canal vermelho, que são praticamente ali convergentes, e um toque na M20 para ir buscar agora a M200 lá embaixo, que é onde ele tocou já a primeira vez. Certo? Então vamos aguardar aí para ver se amanhã esse candle vai continuar se confirmando e a gente vai ter uma nova queda. Se a gente tem uma nova queda e depois perde esse último fundo, aí sim a gente vai ter um pivô bacana para projetar, que vai ser todo esse movimento aqui, uma perna de baixa, ele subiu, corrige praticamente até na última retração, deixa um doji e aí rompe fundo. E a gente tem um pivô de baixa bem bonito para ir buscar alvos. O OBV fechou também caindo e o IFR fechou vendedor também, sem divergências. A divergência que tem é que a gente já vem falando há mais tempo, que o IFR ele vem trabalhando na região de fundo lá de trás do Ibov, certo? Essa região de fundo aqui do Ibov é onde o OBV vem trabalhando aqui, onde o indicador vem trabalhando, certo? Então a gente tem uma divergência bem grande entre o preço e o volume, tá? Agora sim, a gente encerra. É isso, falou, até amanhã.